E aí, tudo certo? Chegamos à quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, no ar a partir de agora, mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais. Na edição de hoje, vou te contar que a guerra entre Israel e o Hamas completou na última terça-feira um mês, com mais de 10 mil mortos e 34 brasileiros que seguem ali na região. Te conto tudo a partir de agora. Sem perspectiva de fim, a guerra entre Israel e o Hamas chegou a um mês na última terça-feira, dia 7. Do lado israelense, cerca de 1.400 pessoas morreram, a maior parte civis, e 240 pessoas são mantidas reféns, segundo o governo de Israel. Já na faixa de Gaza, são mais de 10 mil palestinos mortos, incluindo 4.104 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Este já é o conflito mais grave em 75 anos de história e desde que Israel e o Hamas enfrentaram-se por 10 dias no ano de 2021. A quinta lista com estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza, divulgada também na última terça-feira, não contemplou, mais uma vez, os brasileiros. A lista tem o nome de 605 estrangeiros e é formada por uma maioria de alemães, com 159 nomes, seguido, aliás, por nacionais da Romênia, da Ucrânia, do Canadá, da França, da Moldávia, das Filipinas e do Reino Unido. A expectativa do Itamaraty é que os 34 brasileiros que aguardam autorização para deixar a faixa de Gaza sejam incluídos na próxima lista, segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. O chanceler brasileiro disse que o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, deu garantias a ele que os brasileiros deixariam a zona de conflito até o fim desta semana. Enquanto isso, o mundo acompanha a escalada da violência na guerra no Oriente Médio e mobiliza-se para um cessar-fogo sem sucesso até o momento. A escalada de violência do conflito passou a atingir hospitais, escolas e abrigos de refugiados em Gaza, ferindo e matando civis mais vulneráveis, entre mulheres e crianças. A região onde vivem 2.300.000 pessoas, a maioria palestina, enfrenta uma grave crise humanitária. Organizações internacionais dão conta de que, em meio ao conflito, falta água, falta também alimento, remédio, energia, internet e combustível. Israel passou a autorizar a entrada de ajuda humanitária em caminhões procedentes do Egito. Isso na faixa de Gaza, porém especialistas argumentam que o volume é insuficiente. Com relação ao cessar-fogo, desde o último dia 7 de outubro, a comunidade internacional apela para este cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas para que os civis possam receber socorro e serem retirados da região do conflito. Observadores acusam Israel e o Hamas de crimes de guerra. O Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, a ONU, formado pelos Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, reuniu-se diversas vezes para definir qual a ação tomar diante do conflito, mas não chegou a nenhum consenso. Durante os 31 dias em que ficou à frente do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil liderou tentativas de acordo entre os países membros, mas as 4 propostas de resolução sobre o conflito foram rejeitadas. Apesar da pressão internacional, Israel nega a possibilidade de encerrar os bombardeios da faixa de Gaza e condiciona um cessar-fogo à liberação de todos os reféns pelo Hamas. É importante a gente destacar, nos números apontados pelo Ministério da Saúde de Gaza, que dentre os 10 mil mortos, muitos civis, mais de 4 mil crianças, e em hipótese alguma eu consigo atribuir qualquer culpa dessas mortes ao Estado de Israel. Por quê? Porque nós acompanhamos, por exemplo, um corredor humanitário aberto, e naquele corredor humanitário, palestinos tentavam fugir da guerra e quem atirou contra os palestinos foram membros do grupo terrorista do Hamas. Quando a matéria diz alvos civis estão sendo atacados, como escolas, hospitais, igrejas, é preciso lembrar também
embora a gente já tenha tratado desse assunto aqui, é importante ressaltar que o Hamas, esse grupo terrorista, que o governo brasileiro tem uma dificuldade hercúlea de reconhecê-lo dessa forma, o Hamas faz abrigo para guardar munições, armamentos e outros suprimentos justamente nestes locais. Por isso Israel tem avisado com o lançar de panfletos, com um aviso sonoro de que irá atacar aqueles locais aparentemente, né, ocupados exclusivamente por civis, mas que, na verdade, o Hamas terrorista que utiliza dessas estruturas civis para ter o povo como escudo. E para que agora a opinião pública que se coloca nas ruas, inclusive nós temos aqui no Brasil, né, cidadãos que têm usado a camisa pró-Hamas, né, esses terroristas, entre eles o PCO, Partido da Causa Operária, dentre outros, enfim, para que estes tenham o discurso de Israel está matando crianças, Israel está matando civis. Veja, quem está fazendo o seu povo escudo é o grupo terrorista Hamas. 1.400 mortos do lado de Israel, daquela maneira bárbara e cruel como assistimos no dia 7 de outubro, não justifica nenhuma outra morte. Entretanto, a maneira como Israel decidiu lutar, tentando colocar fim à ação do grupo terrorista Hamas, inevitavelmente passa pela morte de inocentes. Cuidado com as narrativas, hein? Vão tentar te contar que civis foram mortos por Israel. Civis estão sendo mortos como escudos pelo Hamas, por esse grupo terrorista. Bom, vamos em frente porque tem dica nessa quinta muito legal. Ainda falando de terrorismo, né, e de grupo terrorista, Daniel Toledo, especializado em direito internacional, da Toledo e Advogados Associados, apresenta uma lista de suspeitos de terrorismo que moram nos Estados Unidos. É o watchlist dos Estados Unidos para você, nesse comentário que é a dica de hoje aqui do canal de Daniel Toledo para você. Por aqui, eu volto amanhã, sexta-feira. Até lá.